E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à minissérie Top Live do zero ao profissional. Nessa série de 3 vídeos, você vai aprender a produzir lives com padrão de qualidade profissional, mesmo que possua poucos equipamentos e não tenha experiência no mercado audiovisual. E se por um acaso você já atua nesse mercado de alguma maneira, eu tenho certeza que o conteúdo apresentado aqui vai agregar ainda mais recursos às suas transmissões. Eu vou te entregar um conhecimento prático de como produzir seus cultos, cursos, shows e palestras. Aliás, do que você quiser transmitir, porém com qualidade de som e imagem profissionais. Assim, você não vai mais sofrer com lives que caem toda hora, som estridente e aquele monte de problemas que acontecem quando você aperta apenas o botão transmitir ao vivo da plataforma. E se você vier comigo até o final, você vai estar pronto para comunicar a sua mensagem pela internet de forma clara e com qualidade, sem perder os seus espectadores no meio da live por falta de estabilidade e problemas técnicos. O meu nome é Felipe Molina e eu trabalho há mais de 10 anos no mercado audiovisual. Sou videomaker e nesses 10 anos atuei em uma emissora de TV, onde tive inclusive o meu próprio programa. E lá eu aprendi diversas técnicas sobre transmissões ao vivo, que hoje compartilho com pessoas que servem às suas igrejas, prestam serviço e ganham seu dinheiro. E muitos deles, ao encontrarem uma nova profissão, conseguiram mudar as suas vidas e das suas famílias. E é por isso que eu quero compartilhar essa oportunidade com você, que está aqui comigo e está interessado em produzir lives com padrão de qualidade verdadeiramente profissional. Dá só uma olhada no que o meu aluno Rafael falou sobre a sua experiência. Estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer ao Felipe e toda a sua equipe aí pelo curso que eles ministraram sobre o OBS. Curso que, sensacional, didática, todos os segredos que precisavam saber sobre o OBS, como manusear. Estou muito satisfeito. Graças ao curso consegui fazer várias lives. Hoje eu estou com a agenda até corrida, lotada, graças a Deus. Eu não trabalhava com isso há 3 meses atrás. E hoje eu tô vivendo de live. E esse é o depoimento da Larissa. Dá só uma olhadinha. Oi gente, meu nome é Larissa e eu tô aqui para dizer o quanto o curso Top Live foi algo que acrescentou muito dentro do que eu trabalho, que é com mídia. Eu não tinha noção nenhuma de como fazer uma live de qualidade, como adicionar várias câmeras, como fazer uma captura de áudio perfeita. E graças a esse curso, que foi rico de informações, que me ajudou e tem me ajudado muito, eu consigo hoje fazer uma live sozinha. E esses são só 2 dos vários depoimentos que eu recebo todos os dias de pessoas que estão atendendo as suas igrejas, bandas, prestando serviços e aumentando a sua renda através dos conhecimentos adquiridos através do meu método. Agora, deixa eu te contar rapidamente como eu entrei nessa vida e como eu cheguei até aqui, a ponto de compartilhar os meus conhecimentos com você. Bom, o ano era 2008. E eu fui participar de um programa de TV para dar uma entrevista a respeito de um projeto que eu estava fazendo aqui na minha cidade. Surpreendentemente, quando acabou aquela entrevista, o dono da TV me chamou no canto e falou: olha, eu achei que você se comunica muito bem e eu gostaria de te chamar mais vezes para participar desse programa. Eu fiquei surpreso, porém feliz. E na outra semana já estava eu lá de novo, fazendo uma ponta, participando do programa. E eu comecei a fazer isso e tomar gosto pelo fato de estar ali na frente das câmeras apresentando. Logo, eu já estava apresentando aquele programa junto com o apresentador principal. E aí a paixão foi crescendo e foi aumentando. Foi aonde eu recebi uma proposta para ter o meu próprio programa numa emissora de TV. Porém, para isso, eu precisaria alugar o horário. Era um programa independente. Mas eu aceitei o desafio e caí para dentro. Nunca fui daqueles que tinha medo das coisas. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não tinha praticamente nada do que eu precisava para fazer um programa de TV. Eu não tinha uma câmera, eu não sabia editar, eu não tinha um cenário, e aí eu precisei correr atrás. Como naquela época não tinham cursos, muito menos videoaula no YouTube, eu precisava ficar de papagaio de pirata no ombro daqueles que trabalhavam na emissora, perguntando toda hora: como faz isso? Como faz aquilo? Até que eu fui aprendendo técnica por técnica e logo eu já estava produzindo, filmando e editando o meu próprio programa. Num dado momento, as coisas estavam bem apertadas e eu não tinha mais grana para pagar o aluguel do horário da emissora. Mas aí surgiu uma proposta. A própria emissora me chamou para trabalhar lá como cinegrafista. Em contrapartida, eu deixava o meu salário como pagamento do meu horário.
E lá foi onde eu aprimorei os meus conhecimentos e comecei a entrar a fundo nessa questão de transmissão ao vivo. Porque agora eu tinha acesso a todos os equipamentos da emissora. E para aprender, teve dias que eu até dormi na emissora. Virava à noite passando cabos, ligando e entendendo como cada equipamento funcionava. Naquela época, não era apenas um computador e um celular, mas para fazer uma transmissão ao vivo, você dependia de compressor, mesa de corte, cabos e mais cabos, enfim, era uma parafernália. Mas isso tudo foi me dando mais experiência. Bom, quanto mais eu dominava os equipamentos e aprendia técnicas sobre transmissões ao vivo, mais eu queria fazer com que o meu programa fosse o melhor da cidade. Eu coloquei isso na minha cabeça. E para que isso acontecesse, eu comecei a fazer o que ninguém fazia na minha cidade. Eu fazia um programa ao vivo de 1 hora e eu recebia bandas ao vivo. Pensa num negócio difícil, era mixar uma banda inteira ao vivo através de um programa de TV local. Era realmente de dar nó na cabeça. A gente não tinha recursos, equipamentos como tem hoje, mas eu me virava e fazia acontecer. Logo, esse programa estava sendo um dos mais vistos da cidade. E além de receber as bandas ao vivo, eu ainda inventei de colocar uma plateia nesse programa. A experiência era muito legal, muito agradável e eu aprendi muito nesse programa, que ficou no ar por exatos 10 anos. Bom, com todo esse conhecimento adquirido, eu cheguei a colocar na minha cabeça que eu iria ter a minha própria emissora de TV. E comecei a correr atrás desse sonho. Cheguei inclusive a ter o meu próprio estúdio. Eu era o único programa de TV que tinha o seu estúdio próprio. Além disso, comecei a produzir diversos programas dentro do meu estúdio. Produzi inclusive programas e comerciais para algumas afiliadas da Globo, do SBT e de outras emissoras locais. Bom, conforme esse sonho foi acontecendo, eu também fui percebendo que ser dono de emissora não era para mim. E eu percebi que, na verdade, o que eu gostava era estar atrás das câmeras, participando da produção e direção de alguns programas. Depois disso, então eu criei a minha produtora e comecei a atuar assiduamente nessa área, produzindo programas comerciais e institucionais para diversas empresas. Cheguei a produzir mais de 200 comerciais só na minha cidade. E hoje continuo trabalhando no mercado audiovisual e faço transmissões ao vivo para diversos tipos de clientes, igrejas, grupos musicais, palestras e muitos outros. E com isso, tenho a possibilidade de cobrar cerca de R$ 1.300 por uma transmissão feita apenas com um celular e um notebook. Eu realmente acredito que esse conhecimento pode mudar a vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha. E eu quero poder formar o máximo de profissionais para aquecer esse mercado, gerar novas oportunidades de negócio e, é claro, a barra de profissionalismo nesse negócio, que tem muita, mas muita gente que se diz profissional, mas na verdade não tem nem postura, nem capacitação de profissional. Você certamente já acompanhou lives feitas do jeito tradicional, ou até mesmo faz as suas assim. A maioria das pessoas vai simplesmente lá na plataforma desejada, seja o Facebook, o Instagram ou o YouTube, e aperta o botão transmitir ao vivo. E em primeiro lugar, torce para as pessoas entrarem na live. E segundo, para elas não saírem. Fora a tensão da live cair, o som ficar ruim e os poucos recursos oferecidos por essas ferramentas. Para algumas situações, sim, pode até parecer uma boa ideia. Mas para você transmitir os seus cultos, shows ou eventos, definitivamente essa não é a melhor opção. Você certamente já ouviu falar das lives do Gustavo Lima, Jorge Mateus, Marília Mendonça, entre tantos outros artistas. Alguns deles chegaram a ter picos de 3,2 milhões de pessoas simultaneamente. E nessas transmissões arrecadaram centenas de milhares de reais, toneladas e mais toneladas de alimentos e, sem dúvida nenhuma, encontraram uma nova fonte de renda. Shows através da internet. As lives nas plataformas de streaming estão revolucionando a maneira como nós nos comunicamos, apresentamos e transmitimos o nosso conhecimento. E o caso desses artistas que vimos até agora também se aplica a empresas, instituições de ensino, comunidades religiosas, cursos e muitos outros segmentos. E nesse novo mundo, é fundamental que você mantenha um relacionamento mais próximo da sua audiência, dos seus clientes e dos membros da sua comunidade. E as lives com padrão de qualidade profissional vão te diferenciar nesse momento. Agora, eu acredito que você deve estar pensando: Felipe, mas eu não tenho uma câmera boa, um notebook super potente, esses equipamentos custam muito caro. Eu acredito que você tenha provavelmente aí na sua mão um celular, certo? E ele tem uma câmera com uma qualidade relativamente boa, correto? Pois então, isso mesmo. Sim, você consegue fazer lives com padrão de qualidade profissional usando apenas o seu celular como câmera. Inclusive, você consegue fazer
3 enquadramentos diferentes com o mesmo celular. E eu vou te mostrar como. Aliás, eu preciso que você me responda algumas perguntas. Se possível, pega aí o papel e uma caneta ou até mesmo o bloco de notas do seu celular e anota as respostas. Número 1. Para que você quer fazer lives? Número 2. Para quem você quer fazer lives? E número 3. Qual é o seu objetivo final? Por exemplo, você quer alcançar milhares de pessoas na internet? Você quer transmitir os seus cultos, as lives da sua banda ou cursos como as suas aulas de guitarra? Anota aí, porque a gente vai precisar ter isso muito bem definido para atingir os seus objetivos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou te ensinar é como baixar e instalar o OBS Studio. E aí você deve estar se perguntando, mas por que o OBS Studio? Esse software, ele é totalmente gratuito e nos oferece todas as ferramentas que a gente precisa para uma excelente transmissão ao vivo. Bom, você vai acessar o site obsproject.com. Logo assim que você entra no site, você já vai se deparar com essa página aqui inicial, onde você vai ver que já está disponível para download, um para o Windows, outro para o macOS e o outro para Linux. Basta você escolher o seu sistema operacional e fazer o download do instalador. Vale lembrar que para você instalar o OBS no Windows, você precisa ter do Windows 8 em diante. Mas se você tiver o Windows 7, tem um hackzinho que eu vou te dar. Basta você fazer o download do DirectX. Isso mesmo, procura aí no Google DirectX para o Windows. Baixa esse programa, instala e aí depois disso você vai conseguir instalar o OBS na sua máquina. Joia? Bom, depois de você escolher o seu sistema operacional, basta você clicar sobre o botão e fazer o download do instalador. Após você baixar o instalador, é muito simples. Basta você rodar o programa, avançar todas as etapas e pronto. Ele já vai estar instalado na sua máquina e disponível para uso. Assim que você abrir o OBS Studio, essa é a interface que você vai encontrar. Já comece a se familiarizar com ela. Bom, eu vou começar aqui a te apresentar os principais recursos e ferramentas do programa. Na parte de baixo aqui do lado esquerdo, você vai encontrar duas caixas. Uma delas se chama Cenas e a outra se chama Fontes. Essas duas caixas andam literalmente de mãos dadas e já já eu vou te explicar o porquê. Aqui embaixo dessas caixas, você vai ver que existem alguns botões, mais, menos, para cima e para baixo. E eu também já vou te explicar para que funciona cada um desses botões. Um pouco mais ao centro do programa, você vai ter o mixer de áudio. E é aqui que você vai monitorar e controlar o áudio da sua transmissão. Um pouco mais para a direita, você vai encontrar essa caixa chamada Transições de cenas. É nesse lugar onde nós vamos definir e criar as nossas transições. Mas isso é assunto um pouco mais para frente. E aqui do lado direito você vai encontrar os controles, onde você tem o botão Iniciar transmissão, Iniciar gravação, Modo estúdio, Configurações e Sair. De cima para baixo, deixa eu te explicar para que cada um desses botões funcionam. O primeiro botão, como o próprio nome já diz, é o Iniciar transmissão. Esse botão é responsável em fazer a conexão entre o OBS e a sua plataforma de streaming desejada. Seja ela o Facebook, YouTube, Twitch.tv ou até mesmo o Instagram. Na parte de baixo, a gente tem esse botão Iniciar gravação. Sim, o OBS, além de ser um gerenciador de transmissões ao vivo, também é um ótimo programa para você produzir vídeos, mesmo que eles não sejam transmitidos ao vivo. Então você pode simplesmente gravar um conteúdo no OBS e ele salva tudo isso no seu disco local. Logo abaixo, você vai ter o modo estúdio. E de antemão, eu já vou te pedir, aperta esse botão e você vai ver que o que vai acontecer é a sua tela ser dividida em duas partes. Antes, sem o modo estúdio, você vai ter apenas uma tela central, mas com o modo estúdio ativado, você vai ter a tela prévia e a tela programa. Já já eu te explico para que serve cada uma delas. Aqui na parte de baixo do modo estúdio, você encontra o botão
configurações. E é aqui que toda a mágica acontece. Nesse lugar é onde nós vamos fazer todas as configurações de entrada e saída, tanto de vídeo quanto de áudio. As guias que você vai encontrar no botão configurações é a geral, transmissão, saída, áudio, vídeo, tecla de atalho e avançado. Bom, agora vamos voltar aqui para a tela principal. Eu já vou te explicar por que agora você tem do lado esquerdo uma tela chamada prévia e do lado direito uma tela chamada programa. Além disso, foi criado aqui no centro do seu OBS, tá? Um perfil de transição, tá bom? Vamos lá. Do lado esquerdo a gente tem uma tela chamada prévia. E ela, como o próprio nome já diz, é apenas uma prévia. É uma tela onde você vai visualizar as cenas criadas e as suas fontes antes de levá-las para a tela programa. A tela programa, que é a que fica do lado direito, é a tela que exibe exatamente o que está sendo transmitido para a sua audiência. Então, do lado esquerdo eu tenho uma prévia e do lado direito eu tenho aquilo que está no ar, aquilo que está sendo transmitido. Isso vai ficar um pouco mais claro para você daqui a pouco. Bom, como eu disse, essas duas caixas aqui de baixo, a caixa cenas e a caixa fontes, andam de mãos dadas. E eu vou começar a te explicar isso agora. As cenas, elas são como pastas onde você vai organizar as suas fontes. Então, para cada cena criada aqui no OBS, dentro do nosso projeto, nós vamos ter o conteúdo inserido dentro dessas cenas. E esse conteúdo são fontes. O que são as fontes? As fontes é o conteúdo que você vai ter para inserir na sua live. Sejam elas câmeras, músicas, vídeos, barras, ou até mesmo linhas de áudio. Então, cada uma dessas que eu falei é uma fonte. E é através dessas caixas que você vai poder organizar e criar os seus cortes de câmera, inclusive adicionar conteúdo à sua transmissão. Por padrão, o OBS já vem com uma cena criada. Por enquanto a gente vai deixar essa aqui de lado, porque eu vou começar te ensinando como criar uma cena. E apesar de parecer intimidadora, essa interface na verdade é muito simples. Aqui do lado esquerdo, na caixa cenas, na parte de baixo você tem 4 botões. O primeiro deles é o adicionar, o segundo é o remover, o terceiro é mover para cima e o quarto, mover para baixo. Logo, para criar uma cena, basta eu clicar sobre o botão adicionar, esse símbolozinho de mais aí. Sempre que eu crio uma cena, eu tenho a possibilidade de dar um nome para essa cena. No meu caso, essa cena vai se chamar câmera. Agora eu criei uma cena e é como se eu tivesse criado uma pasta. Agora eu preciso colocar conteúdo dentro dessa pasta. E agora nós vamos adicionar uma fonte. Da mesma forma que a caixa cenas, a caixa fonte também tem aqui na parte de baixo os mesmos 4 botões, com a diferença de no centro a gente ter um botão a mais que se chama propriedade, tá bom? Então, para criar uma fonte, eu vou clicar no símbolo adicionar, que é esse símbolozinho de mais aí também. Quando eu clico no símbolo adicionar, diferente da parte de cenas, eu recebo uma lista de opções de fontes que eu posso adicionar na minha transmissão. Aqui na parte de cima, eu começo tendo apresentações de slides, capturas de entradas de áudio, captura de exposição, captura de janela, captura de saída de áudio, cena, cliente de entrada do jack, cliente do Siphon, dispositivo de captura de vídeo, fonte de cor, fonte de mídia, fonte de vídeo do VLC, imagem, NDI Source, navegador, texto e OS câmera. Pode ser que as suas opções estejam um pouco diferentes da minha. Por quê? Porque existem pacotes adicionais que eu já instalei aqui no meu OBS e você provavelmente ainda não tem instalado no seu. Nós vamos começar adicionando uma fonte de dispositivo de captura de vídeo. Então basta você clicar aqui nessa fonte e da mesma maneira que na parte de cenas, você pode dar um nome para essa fonte. Como eu criei uma cena chamada câmera, agora eu vou criar uma fonte chamada webcam. Isso vai servir para a gente adicionar uma fonte de vídeo na nossa transmissão. Basta clicar em OK
e você vai ser levado às propriedades de webcam. Como você pode ver, aqui no centro não tem nada no momento, mas logo abaixo você tem a guia dispositivo, onde você pode clicar e selecionar um dispositivo. Eu vou adicionar a webcam do meu computador. Caso você tenha uma webcam USB aí na sua casa, você pode também plugá-la agora nesse momento. E é aqui que você vai aprender a começar a inserir fontes de captura de vídeo na sua transmissão. Bom, aqui em dispositivo eu vou escolher a opção FaceTime HD Câmera, que é a câmera integrada do meu notebook. E aí você também vai ver que eu tenho outras opções aqui que provavelmente você não tem aí no seu computador. São esses pacotes que mais pra frente eu também vou te ensinar a adicionar à sua live. Bom, no nosso caso eu vou escolher FaceTime HD Câmera. Logo abaixo eu vou ter a opção pré-definição. E aqui eu posso escolher a resolução da minha câmera, desde 1280 por 720, que é a resolução máxima dessa câmera, até a menor, que é 320 por 240. No caso, eu vou deixar na resolução máxima. Basta eu clicar em OK e pronto. Você vai ver que do lado esquerdo do seu OBS, na tela de prévia, você já vai ter a sua câmera adicionada. Isso mesmo, você já tem uma imagem para começar a transmitir ao vivo. Bom, só que essa imagem ela está menor do que a minha tela. E eu posso resolver isso de duas maneiras. A primeira delas é manualmente. Basta você posicionar a setinha do mouse na ponta dessa fonte webcam, clicar, segurar e arrastar até a extremidade da tela. E aí você já vai ter uma câmera preenchendo todo o espaço da tela. A outra maneira de você redimensionar essa câmera é clicando com o botão direito, indo na opção transformar e ajustar a tela. Automaticamente o programa já expande toda a sua câmera para o tamanho total da tela. Então, viu como é que você já aprendeu algo muito interessante? Já criamos aqui uma cena e também criamos uma fonte. Só que para ter uma boa transmissão, não basta apenas você ter imagem, você precisa também ter áudio. Então nós vamos criar dentro dessa mesma cena uma nova fonte. E essa fonte, clicando aqui no botão adicionar, vai ser uma captura de entrada de áudio. Assim que você clica em captura de entrada de áudio, basta você dar um nome para essa fonte, que no meu caso vai se chamar microfone. Clico em OK e mais uma vez eu sou levado às propriedades de microfone. Aqui em dispositivo, você pode escolher o padrão ou algum outro dispositivo de entrada de áudio, seja lá uma interface, uma mesa de som ou até mesmo um microfone USB. No nosso caso, nós vamos utilizar o microfone integrado do notebook. Você poderia também plugar agora um microfone desses de fone de ouvido de celular. Eles funcionam muito bem para capturar áudio numa transmissão ao vivo. Então eu vou escolher essa opção, que é a Built-in Microfone, ou seja, microfone interno. Após selecionar o seu dispositivo de captura de áudio, basta clicar em OK. Você vai ver que do lado esquerdo nós temos a nossa cena câmera criada e do lado direito nós temos duas fontes. A primeira chamada webcam e a segunda chamada microfone. Aqui no OBS Studio nós trabalhamos em formato de camadas. Se você trabalha com o Photoshop, você vai entender bem o que eu estou falando. Ou seja, cada fonte criada ou cada cena criada, ela tem uma posição na sua transmissão. Ela pode estar acima ou abaixo de alguma outra coisa. Isso significa que se algo está acima, ele sobrepõe o que está abaixo. No meu caso, eu tenho aqui a minha fonte microfone e ela não gera nenhum tipo de interferência na webcam, pois ela é uma fonte de áudio. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma outra fonte acima de webcam, pode ser que ela tampasse a imagem que está sendo exibida aqui na minha tela de prévia.
mas deixa isso para daqui a pouco que eu te explico melhor. Por enquanto, você precisa saber que agora você já tem o principal para começar uma transmissão ao vivo, que é uma câmera e um microfone funcionando na sua live. Bom, como eu disse para você, do lado esquerdo você tem a tela prévia e é para você visualizar o que está acontecendo. Do lado direito, a gente tem a tela programa, que é a imagem que está sendo transmitida para a nossa audiência. E como eu faço para uma imagem que está do lado esquerdo vir para o lado direito? É muito simples. Basta você utilizar as transições. E aqui no centro do OBS, você vai ver que, por padrão, você já vai ter um botão chamado transição, um botão chamado cortar, um botão chamado esmaecer e um botão chamado desvanecer para preto. Cada um desses botões funciona com o mesmo propósito: transicionar a sua cena prévia para a tela de programa. Porém, cada um de um modo diferente. Se eu clicar no botão cortar, a minha imagem vai ser transicionada para a tela programa. E a partir de agora, eu já tenho uma fonte no ar. Você vai perceber que assim que você clicar no botão cortar, além de você transicionar a sua imagem para o lado direito para a tela programa, você já vai ter o seu áudio sendo modulado aqui no centro do OBS Studio. Isso significa que a partir de agora a sua audiência está recebendo o seu vídeo e também o seu áudio, beleza? Bom, mas não se preocupe, nós ainda não estamos transmitindo ao vivo. Enquanto nós não clicarmos nesse botão iniciar transmissão, tudo isso não passa apenas de um teste. Vamos recapitular. Até agora você aprendeu a criar uma cena e dentro dessa cena você aprendeu a adicionar duas fontes, microfone e webcam. Além disso, você já aprendeu que o que está do lado esquerdo é apenas uma prévia e o que está do lado direito é o que está sendo exibido. E que você transiciona o que está na prévia para a tela programa através do botão cortar. Além da opção cortar, como eu disse, você tem mais duas opções padrão aqui, esmaecer e desvanecer para preto. Cada uma delas funciona de maneira diferente. A esmaecer vai simplesmente fazer a transição de forma mais suave, sobrepondo uma imagem à outra. Ela é rápida, mas ao mesmo tempo dá uma impressão de que a transição foi mais suave. E esse tempo de suavidade você define aqui através de milissegundos. Já já eu vou explicar para você como fazer isso. A opção desvanecer para preto, ela faz a transição da imagem escurecendo a primeira e clareando a segunda. Então ela primeiro escurece uma para depois acender a outra. Joia? Bom, como eu te disse, aqui no centro você tem o mixer de áudio. E é aqui que você vai modular o seu áudio. Você também tem a opção de abaixar o volume ou aumentar dependendo da necessidade. Tá vendo que aqui o meu tá batendo picos vermelhos? Isso significa que o áudio da minha transmissão está muito alto. Então, para controlar isso e a minha audiência não receber um áudio estourado, eu posso simplesmente usar esse botão de volume e diminuir o volume do meu microfone. Isso vai fazer com que o seu áudio fique mais agradável e não gere nenhum tipo de transtorno na sua transmissão. Então, nesse primeiro episódio dessa nossa minissérie, eu já te ensinei como instalar o OBS, te apresentei as principais ferramentas do programa e te ensinei a base, que é como adicionar uma cena e uma fonte ao seu projeto. Além disso, você já colocou inclusive uma webcam e um microfone na sua transmissão. No nosso próximo episódio, eu já vou te ensinar como fazer mais de um enquadramento utilizando apenas uma câmera. Também vou te ensinar a inserir um logotipo, uma barra de caractere e, entre outras coisas, eu vou te ensinar a criar e adicionar um código QR à sua transmissão. Aquele que costuma ficar no cantinho que os artistas utilizam para captar doações. Então fica de olho aí no seu e-mail, que essa aula vai ser publicada na próxima quarta-feira, às 9 da manhã. Aproveita e coloca aí um despertador no seu celular para você pegar essa aula assim que ela for publicada. Da última vez, muitas pessoas vieram atrasadas pedindo os links porque não se organizaram e não assistiram às aulas a tempo. Enquanto isso, por favor, deixa aqui embaixo o seu comentário me contando o que você está achando dessa série de aulas, que eu vou fazer o possível para ler e responder todos os comentários. Então fica ligado e não esquece, quarta-feira às 9 horas da manhã. Nos vemos no próximo episódio.